Descoberta do Brasil. Prepare o coração, porque esse não foi um passeio de fim de semana que deu errado por causa de um desvio no GPS. Foi uma das operações logísticas e políticas mais complexas da Renascença. Para entender como Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, precisamos olhar para os bastidores dessa superprodução portuguesa. O contexto: uma startup chamada Portugal. Portugal era a vanguarda tecnológica da época. Enquanto o resto da Europa estava ocupado com guerras internas, os portugueses investiram pesado em Escola de Sagres, um centro de estudos, quase um vale do silício náutico que reunia cartógrafos, astrônomos e marinheiros. Tecnologia: o desenvolvimento da caravela, um navio leve e ágil, e o aperfeiçoamento do astrolábio e da bússola. O segredo de Estado e o Tratado de Tordesilhas. Aqui entra a parte polêmica. Em 1494, 6 anos antes de Cabral, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas. A linha dividia o mundo. O que estivesse a oeste era da Espanha e o que estivesse a leste era de Portugal. O detalhe curioso: Portugal insistiu muito para que essa linha fosse empurrada mais para o oeste, de 100 para 370 léguas de Cabo Verde. Isso sugere fortemente que eles já sabiam, ou suspeitavam muito, que havia terra por ali. A Frota de Cabral, a maior de todas. A expedição que descobriu o Brasil não era pequena. Foi a maior frota já enviada por Portugal ao mar até então. 13 embarcações, entre naus e caravelas, de 1.200 a 1.500 homens, marinheiros, soldados, religiosos e até degredados. Objetivo oficial: ir para as Índias negociar especiarias após o sucesso de Vasco da Gama. O desvio planejado. Vasco da Gama já tinha avisado que, para contornar a África, era melhor fazer uma curva larga no Atlântico Sul, a chamada Volta do Mar, para evitar calmarias e ventos contrários. Cabral fez exatamente isso, mas esticou tanto a curva que acabou avistando o Monte Pascoal na Bahia em 22 de abril de 1500. Se foi um erro de navegação ou uma ordem secreta do rei Dom Manuel I para oficializar as posses das terras, os historiadores debatem até hoje, mas a balança pende muito para a segunda opção: o primeiro contato. Diferente das conquistas espanholas, o início no Brasil foi marcado pelo relato de Pero Vaz de Caminha. Ele descreveu os indígenas com um misto de curiosidade e encantamento, focando na ausência de vergonha e na beleza da terra. Foi uma operação de marketing para convencer o rei de que a nova terra valia a pena. Curiosidade: o Brasil não se chamava Brasil logo de cara. Passamos por Pindorama, nome indígena, Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz antes do pau-brasil batizar o país. Mas como era a vida dentro dos navios naquela época? A vida a bordo das naus e caravelas em 1500 estava longe de ser um cruzeiro de férias. Imagine confinar centenas de homens em espaços minúsculos, sem higiene, com comida racionada e encarando o desconhecido por meses. A rotina e o espaço. Superlotação. A frota de Cabral levava cerca de 1.500 homens. Como os navios eram carregados de suprimentos e mercadorias, sobrava pouco espaço para as pessoas. Onde dormiam? Não havia beliches para todos. A maioria dormia no convés, exposta ao sol, chuva e vento, ou sobre fardos de carga no porão. Apenas o capitão e oficiais graduados tinham pequenos camarotes. Higiene zero. Não existiam banheiros. As necessidades eram feitas em assentos, pendurados na lateral do navio, as famosas galetas, ou em baldes. O banho era de água salgada, quando acontecia, o que causava feridas e assaduras terríveis na pele. O cardápio da sobrevivência. A alimentação era um maior desafio. No início comia-se carne fresca, levavam animais vivos como galinhas e porcos, mas logo a dieta se tornava monótona e perigosa. Biscoito de marinha, um pão duro, assado 2 vezes para durar. Frequentemente ficava infestado de gorgulhos, besouros e baratas. Os marineiros costumavam comer no escuro, para não ver o que estavam mastigando. Água e vinho. A água ficava armazenada em barris de madeira e apodrecia rápido, ficando verde e com cheiro insuportável. Por isso,
misturavam vinho para disfarçar o gosto e matar bactérias. O escorbuto. A falta de vitamina C, frutas e vegetais frescos causava o mal das gengivas. Os dentes caíam, as pernas inchavam e muitos morriam antes de ver terra firme. Disciplina e medo. O ambiente era tenso. Revoltas eram punidas com chicotadas ou até abandono em ilhas desertas. Além disso, havia um medo constante de tempestades. Ondas gigantes podiam virar ou despedaçar as caravelas de madeira. Monstros marinhos. Naquela época, acreditava-se que o oceano era habitado por serpentes gigantes e que o mar fervia na linha do Equador. Mas Pedro Álvares Cabral e sua trupe não precisaram se submeter à problemática desse tipo de viagem por muito tempo ao vir para o Brasil. A linha do tempo. Quanto tempo durou? A viagem de Cabral foi relativamente rápida para os padrões da época, beneficiada por bons ventos. A partida foi em 9 de março de 1500, em Lisboa, Portugal. Passaram por Cabo Verde, na costa da África, em 22 de março. Em 23 de março, teve o desaparecimento de 2 navios no Atlântico Central. Podemos falar mais sobre isso em um próximo vídeo. Deixe o like aqui para me ajudar, ok? Bom, finalmente, em 22 de abril de 1500, em Porto Seguro, na queridíssima Bahia, chegam os portugueses, 44 dias depois. A jornada completa. Depois de ficar 10 dias no Brasil, a frota seguiu para a Índia, cruzando o Cabo da Boa Esperança. Cabral só retornou a Portugal em julho de 1901, mais de um ano depois de sair. É impressionante pensar que o Brasil foi anunciado em uma carta levada por um navio que voltou sozinho para Portugal, enquanto o resto da frota seguia a viagem, não acha? Vamos falar um pouco sobre o primeiro documento do país, então. A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Escrita entre os dias 22 de abril e 1º de maio de 1500, ela não era apenas um diário de viagem, mas um relatório oficial enviado ao rei Dom Manuel I. Como Caminha era o escrivão da frota, seu trabalho era registrar tudo com precisão jurídica e detalhes minuciosos. O estilo e o tom. Caminha escreve com um misto de deslumbramento e pragmatismo. Ele descreve a Terra como um paraíso terrestre, mas está sempre atento ao que aquilo poderia render para a coroa portuguesa. A descrição dos indígenas. O que mais chocou e encantou Caminha foi a aparência dos povos nativos, os tupiniquins. Bom, continuaremos no próximo vídeo, ok? Bora pra lá! E aí, gostou do vídeo? Acrescente mais sobre a história nos comentários. Este projeto está apenas começando e conto muito com seu like e inscrição para motivar no trabalho de divulgação da história de nosso país. Muito obrigada! Até o próximo vídeo!